Olá pessoal, tudo bem? Depois que eu publiquei esta página colorida, muitos de vocês me perguntaram como fiz alguns detalhes. Então, eu vou mostrar uma página completa aqui para vocês. Eu costumo começar a pintar pelo fundo e para isso vou usar este pincel de referência 424 número 18 da Condor. Ele é um pincel chato, tem as cerdas bem macias e é ótimo para pintar grandes áreas. Também vou usar tintas PVA para artesanato nas cores azul marinho, violeta, branco e preto. Eu escolhi uma página do livro Jardim Secreto para mostrar aqui para vocês. Vou pintar esta aqui, que tem um espaço bem grande em branco, bem como eu gosto. É sempre importante a gente proteger as outras páginas do livro quando a gente for trabalhar com tinta. Por isso, coloquei aí folhas de papel sulfite. Eu escolhi estas cores porque minha ideia era reproduzir uma noite ou um céu noturno, mas vocês podem colorir da forma que mais gostarem. Assim, começo mergulhando o pincel na tinta mais escura, e no caso o preto, e logo após algumas pinceladas, já passo para a próxima cor do degradê, que é o azul marinho. E assim, na sequência, faço pinceladas com o violeta e com o branco. É bem importante que esta tinta esteja mais para líquida. Então, se você achar que elas estão mais grossinhas ou espessas, coloque umas gotas de água para diluí-las. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que no momento que a gente começa a fazer este degradê, o ideal é que a gente vá até o fim, porque se esta tinta secar, fica bem difícil de conseguir matizar as cores. Por isso, como vocês podem ver, eu nem limpo o pincel. E agora, para fazer um efeito de céu estrelado, vou usar este pincel que tem as cerdas mais firmes. A referência é 460 e esse meu é o de número 4. Para isso, eu mergulho o pincel na tinta, tiro o excesso em um papel toalha e faço o respingado. Como pensei em fazer umas estrelinhas um pouco maiores, usei o cabo do pincel para fazer esses pontos. Nesses livros de colorir, muitas vezes a gente se depara com instruções para completarmos os desenhos. E para esta página, escolhi uma imagem da silhueta de uma fada sentada em um galho. Então, eu transfiro este desenho para um papel vegetal e depois disso, com o auxílio de um carbono, passo esse risco para a página que estou colorindo. Se você não tiver um carbono à mão, uma dica é arriscar o verso do papel vegetal com grafite, porque assim este grafite auxilia na transferência do desenho. Para o preenchimento dos detalhes, eu gosto muito de trabalhar com estes pincéis da série 422 e os meus preferidos são estes 0, 2 zeros, 3 zeros, mas aqui eu escolhi usar este 2 zeros.
Optei por pintar todos os detalhes em preto, porque eu queria dar um destaque para esta imagem. Uma pergunta que a maioria das pessoas me fazem quando veem meus trabalhos coloridos com tinta no livro é se essa tinta não mancha o verso. Eu nunca tive problemas, nunca perdi páginas e o desenho de trás fica perfeito para ser trabalhado. Às vezes eu percebo que a página enruga um pouquinho, mas depois que eu termino de pintar e que a tinta já esteja seca, fecho o livro e coloco um peso sobre ele. Aí a página volta ao normal. Agora vocês estão vendo aí na imagem que eu estou terminando o preenchimento do desenho, mas eu quis dar um efeito de transparência no lenço da fada. Para isso, usei um pincel angular da Condor, este aqui, o de número 14. É importante que as cerdas estejam úmidas. Então eu mergulho na água, tiro o excesso e encosto só a pontinha na tinta preta. Trabalho rapidamente no azulejo, fazendo com que as cerdas fiquem preenchidas. E assim consigo o efeito de transparência. E para finalizar, decidi acrescentar uma lua cheia nesta noite. Desenhei o círculo do tamanho que eu queria e com um pincel angular, agora um pouquinho maior, este de número 16, preenchi de branco todo este círculo. Depois de seco, fiz algumas manchinhas com cinza, finalizando esta página. Espero que vocês tenham gostado. Não tenham receio de usar tinta nos livros. Um beijo e boa pintura!